Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre a interpretação das origens, um estudo particular de hermenêutica de Gênesis 1 e Gênesis 2. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu va'avohu. Ve'choshech al pinei tehom. Ve'ruach Elohim merehefet al pinei hamayim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Este é o primeiro trecho da Bíblia Sagrada. E esse é o tipo de texto que cai como luva dentro da discussão entre fé e ciência. Mas eu já quero frustrar a expectativa talvez de todos vocês, porque o texto de Gênesis e qualquer outro da Bíblia não foi escrito para afirmar enunciados científicos, ainda que a ciência moderna possa provar que alguns acontecimentos na Bíblia sejam verdadeiros. Por isso eu não vou me ater às questões relacionadas à definição, por exemplo, de dia em Gênesis 1, ou se Adão e Eva eram ou não pessoas reais, ou se até a evolução pode ser encaixável ao relato das origens. Eu não sou cientista de formação, eu sou biblista, e como tal, eu convido você comigo hoje a mergulharmos na riqueza do texto, que se for verdadeiro, e assim cremos que seja, não necessariamente será algo que contradiga um trabalho científico ou conclusões empíricas feitas de forma adequada e honesta. Eu só diria que talvez nós estejamos fazendo perguntas ao texto bíblico que o texto bíblico não quer responder, ou queremos ver ciência em um texto pré-científico. Ao interpretarmos as origens, começo com um texto muitíssimo mais recente, onde um autor anônimo disse com toda a sabedoria e revelação divina algo que já de cara pode acalmar o nosso coração e dirigir a nossa leitura de Gênesis 1 e 2. Diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11:3. Se o mundo foi ou não por Deus criado no frigir dos ovos, é questão de fé, algo que a ciência, e me desculpe os cientistas aí presentes, nunca poderá provar por A mais B. Todavia, onde a ciência não pode adentrar, a fé nos conduz até o fim, nos oferecendo não necessariamente as respostas para os nossos questionamentos, mas uma mudança da nossa maneira de pensar, de forma que depois de adentrarmos as portas da fé, nossos próprios questionamentos sejam adequados à realidade de um Deus trino que se relaciona com o seu povo. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o relato das origens, tal como encontramos em Gênesis no capítulo 1 e 2. E a fim de interpretarmos esse texto, precisamos antes percorrer por questões relacionadas à própria estrutura e função do texto dentro da tradição judaica e posteriormente cristã. Em primeiro lugar, que texto é esse que nós estamos lidando? Como protestantes, nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Isso implica dizer que sempre que possível, devemos interpretar o conteúdo das Sagradas Escrituras de forma literal. Quando, porém, digo literal, eu não estou me referindo à literalidade tola, mas sim à literalidade que fazia sentido primeiramente na mente dos autores e dos leitores, ou dos ouvintes primários, o que o John Walton chama de comunicação de alto contexto. E nesse sentido, já podemos deixar claro que Gênesis não é um livro que conta fábulas, histórias ou mitos que tenham significados místicos ou irreais. Gênesis nos fala da origem de todas as coisas, como um fato real, histórico, cujo sujeito está muito bem identificado e cujo objeto somos, inclusive, todos nós. É a história real, contada em uma forma
narrativa. Literalidade, essa literalidade deve estar necessariamente relacionada não apenas ao texto na sua forma final, mas a todas as variáveis que fizeram parte do processo de redação, ou seja, o contexto histórico, social, político, religioso daquele mundo. Em outras palavras, para entendermos Gênesis, precisamos fazer uma viagem numa máquina do tempo e chegar ao tempo e ao lugar dentro da qual esse documento antigo foi divinamente inspirado, escrito e a partir dali transmitido. E é necessário falarmos que o livro de Gênesis, tal como a encontramos na Bíblia hebraica, não foi redigido em uma única tacada. Embora tradicionalmente consideremos a possibilidade da autoria de Moisés, é um consenso a realidade de que as tradições orais e posteriormente escritas de Gênesis ganharam a sua forma final já no contexto exílico, o que nos localiza aproximadamente no 6º século antes de Cristo. Então a pergunta: qual é o mundo dentro da qual Gênesis foi divinamente revelado e registrado? Essa pergunta é muito importante. Segundo John Alton, a Bíblia foi escrita para nós e todos os seres humanos em todos os tempos da história, mas não dirigida a nós. Ou seja, foi escrita primeiro para as pessoas que viveram no Antigo Oriente Próximo. E entender justamente esse contexto do Antigo Oriente Próximo é de suma importância para interpretarmos esse texto tão complexo que é o relato das origens. E o meu convite, então, é que possamos fazer essa viagem do macro para o micro e entender esse background geral de Gênesis. Em primeiro lugar, Gênesis é situado em um espaço e um locus muito distantes da nossa realidade. Estamos falando de um tempo distante há mais de 3 milênios de nós e de uma região com práticas e modo de vida opostas ao padrão do Ocidente. Como que era esse mundo? O mundo do Antigo Oriente Próximo era um mundo em que as pessoas e, consequentemente, as sociedades consideravam que os aspectos transcendentes estavam intrinsecamente ligados com a realidade cotidiana da vida. Assim, o mundo era povoado por muitos deuses identificados com cada elemento da criação que, dentro dos seus domínios ou atribuições, controlavam a ordem do cosmo, ou seja, as forças naturais, os ciclos da vida, etc. Partindo dessa ideia, a maneira pela qual os deuses se faziam presentes e visualmente percebidos em meio ao cotidiano das pessoas era por meio das suas representações, ou seja, das imagens, dos ídolos e também de suas habitações terrenas, que eram os templos. A presença dos deuses nas cidades, dentro de seus templos, refletia a ordem do próprio cosmo. Os deuses eram aqueles que controlavam a ordem do universo, movidos pela forma pela qual seus devotos mantinham um relacionamento com eles. Deuses que constantemente precisavam ser apaziguados de sua ira ou satisfeitos em sua fome e sede por aquilo que os seres humanos podiam lhe oferecer. Claro que existia um tipo de relacionamento entre os deuses e os seus devotos. Tal relacionamento, porém, era baseado na barganha. O devoto oferecia a um deus uma propina que poderia ser suficiente para que houvesse a manifestação de um favor divino. E nesse sentido, como vai dizer o Ian Provan, manter deuses felizes como um resultado de rituais era a garantia da paz e prosperidade para cidades-estado como um todo. Essa era a realidade da antiguidade. Adivinhar o humor desses deuses era algo incerto e por isso a religião desses povos era caracterizado por uma certa dose de ansiedade. Uma das maneiras desses deuses se manifestarem de forma mais palpável no mundo dos vivos era por meio de seus servos e representantes neste mundo, que eram os reis. A própria realidade dos reis era considerada uma dádiva dos deuses. E não é à toa em que todas as sociedades antigas dessa região, os reis eram considerados como extensão dos próprios deuses. Por exemplo, no Egito, os faraós eram considerados como deuses
vivos. O Craig Bartholomew, ele vai dizer o seguinte: no Antigo Oriente Próximo, as pessoas conheciam muito bem o que é autoridade, entre elas o poder, até mesmo de líderes tribais ou nacionais, que era quase absoluto. E de vários modos, em Gênesis 1, Deus é descrito como o monarca, a figura real cuja soberania se estende por direito e por poder sobre toda a criação. Então, esse era o básico da vida nos tempos, por exemplo, de Abraão. Deuses por todos os lugares, templos e reis. Esse era o senso comum e tudo que viesse a questionar essa ordem era visto como algo bizarro. E dentro dessa realidade, nós temos a revelação de um Deus que a si mesmo caracteriza como Deus dos deuses. Esse Deus chama para si um povo e lhes revela a realidade que todos tentaram, cada qual à sua maneira, emular. Todos os povos da antiguidade criam que o cosmo fora criado pelos deuses, mas a Bíblia hebraica mostra que esta criação se deu de forma bem distinta da maneira que os pagãos imaginavam ser a cosmogonia. Eu gosto de imaginar Gênesis como uma grande narrativa que teve por objetivo tirar um grande sarro do mundo daquele tempo. Todas as religiões do Antigo Oriente Próximo carregavam dentro de si elementos que são conhecidos dentro da revelação de Deus a Israel: os deuses, templos, os seres humanos, os reis. Entretanto, o objetivo de Gênesis é mostrar uma realidade por meio da qual, ao olhar novamente para o contexto pagão, passamos a enxergar apenas cópias mal feitas, arremedos daquilo que é a realidade última e suprema. Também, imaginem o povo de Israel conquistando a terra de Canaã, terra jurada por Deus, e tendo um encontro com essa realidade religiosa diversa dos povos da terra. De que maneira Israel guardaria a sua fé em Deus se a sua própria narrativa não lhes oferecesse respostas definitivas sobre a origem de todas as coisas e sobre a própria realidade do seu momento? E qual realidade é essa que está nas entrelinhas do relato de Gênesis e mais especificamente no relato da origem de todas as coisas? Walter Brueggemann chama o relato das origens de narrativa litúrgica. Essa narrativa que conta a história da criação em uma forma estilizada e cuidadosamente redigida, com o objetivo de que o povo de Deus não sucumbisse às tentações dos deuses pagãos, seja no contexto mosaico ou seja no contexto exílico. Assim, a ideia central de Gênesis, em seu todo, é apresentar o reinado soberano de Deus sobre todas as coisas que ele mesmo criou para os seus próprios propósitos. Até sobre todos os deuses que os seres humanos criados à sua imagem criaram e fabricaram para a sua própria satisfação, o Senhor Deus, Yahvé Elohim, ele é soberano.